A greve dos professores terminou hoje pela manhã. O nosso país está vivendo uma turbulência. O governador Beto Richa já está aqui no estúdio. Eu gostaria de convidá-lo, receber prazerosamente nosso governador. É com carinho e prazer que eu recebo você, governador. Como vai, governador? Tá bom. Tudo bem? Graças a Vem para esse Deus. lado aqui, governador, por gentileza. Vamos conversar um pouco com o governador. É aqui, desse ladinho aqui, governador. Fica melhor para nossas câmeras. Governador, primeiro eu fico feliz em recebê-lo no programa, no Tribuna da Massa, onde nós temos uma audiência que fala diretamente com a família. Certo. Eu queria, governador, começar com o senhor da seguinte forma, pela sua experiência política. O país vive uma turbulência, governador. O país está passando uma coisa que ele nunca viu isso. Ele está assustado. A própria presidente do país foi fazer um pronunciamento no Dia Internacional da Mulher e houve panelaço no país inteiro. Foi. O que o senhor atribui a tudo isso, esse momento horroroso da política brasileira, governador? Bem, Galo, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, parabenizá-lo pelo sucesso de audiência que é o seu programa, pela sua espontaneidade, pela sua personalidade e competência também como um grande comunicador do Paraná. E dizer que, de fato, é inquestionável, vivemos hoje no país uma crise política, econômica e uma crise moral, que tem trazido prejuízos seríssimos a toda a sociedade, a todas as administrações públicas, prefeituras, governos de estado, a recessão no país, a estagnação da nossa economia, proporcionou uma queda brutal das nossas receitas. E ajustes fiscais e econômicos, todos os estados brasileiros estão fazendo hoje. Nós, possivelmente, fomos o primeiro estado a apresentar a necessidade de um conjunto de medidas para ajustar a nossa economia. E por essa razão, alguns quiseram dar a impressão que o problema era só no Paraná, mas o problema hoje é conjuntural em função deste grave cenário que atravessa o nosso país. Muito preocupante. Começa o desemprego, a desindustrialização não é de agora, a estagnação da economia, e nós temos que nos preparar para esse momento de dificuldades, acreditando que possivelmente, para o segundo semestre, as coisas possam melhorar. Mas para o enfrentamento da crise, nós apresentamos um conjunto de medidas que possam preservar a nossa economia e garantir, acima de tudo, Galo, a capacidade de investimentos do Estado para que a população seja preservada nos seus direitos, que são serviços públicos com mais qualidade, investimentos em obras e em serviços em todo o Estado. Governador, o senhor eleito no primeiro turno, num momento difícil do país, o senhor se elege no primeiro turno, o embate entre a decisão do povo em relação ao governo federal traz uma insatisfação para a população. Foi por pouca coisa que o Aécio não se elege. Sim. Bem, onde eu quero chegar, governador? O senhor consegue, como um dos poucos governadores do país, se eleger num primeiro turno. O cenário, governador, de lá para cá, a sensação nesta greve, principalmente que começou com os professores, a pergunta é muito importante para poder começar a conversar com o senhor. Houve um aproveitamento da oposição política em relação ao seu governo? Não tenho a menor dúvida que houve uma conotação política em toda essa greve. Os professores foram usados por um sindicato que é comandado, em boa parte, pelo PT. A ex-presidente do sindicato, para se ter uma ideia, foi candidata a deputada do PT nas últimas eleições. O motivo da greve foi marcada a pretexto de pagarmos o terço de férias que estava atrasado dos professores, nunca os salários, salário, 13º sempre estiveram em dia, e também a rescisão de alguns professores temporários. Já está paga a rescisão e estamos pagando nesse mês o terço de férias. E temos visto, por exemplo, o Rio Grande do Sul anunciou na semana passada a dificuldade do pagamento de salário de servidores. E aqui está tudo em ordem. Mas é importante dizer, Galo, até para restabelecer a verdade, fazer justiça, nós concedemos em 4 anos 60% de aumento salarial aos nossos professores. E eu não me arrependo, porque tenho pelos professores um reconhecimento, uma grande consideração e a necessidade de valorizarmos os servidores públicos, em especial os professores,
porque educação é prioridade da nossa administração. Assim fiz na Prefeitura de Curitiba e assim faço no governo do Estado. Mas o momento não é de conceder novos aumentos e avanços em função da dificuldade da economia nessa crise financeira nacional. Veja só, eu fiz um teste. Semana passada, exatamente na terça-feira, eu recebi um grupo de empresários que foram lá me comunicar e me convidar para logo mais naquela noite, no restaurante Madaloso, participar da transmissão de cargo da presidência da FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais do Paraná. E fui surpreendido com a presença de 48 empresários de várias partes do estado. E ali fiz o teste. Quero perguntar aqui nesta sala, quem de vocês concedeu 60% de aumento aos seus funcionários? Ou algum telespectador que nos acompanha nessa hora, se recebeu nos últimos 4 anos 60% de aumento no seu salário? Pois eu, com o seu dinheiro, dei 60% aos nossos professores. E eu volto a dizer, não me arrependo. Só que o sindicato não reconhece esses avanços. O sindicato hoje inflama a categoria dos servidores públicos, a categoria dos professores contra mim. Para quê? Para me causar desgaste político, para tirar este vínculo de amizade, de respeito, de relação de trabalho que existe entre o governo do Estado e a classe dos professores. Quer que eu te dê outro exemplo? O ex-governador Requião entrou na justiça contra o piso nacional dos professores. À época, pouco mais de R$900. Hoje, nós pagamos acima do piso nacional. O Requião entrou na justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade, além do piso nacional, contra a hora-atividade. Eu concedi em 4 anos 75% de aumento na hora-atividade. Para os que nos acompanham poderem entender, hora-atividade é uma reivindicação dos professores, a hora que fica fora da sala de aula para preparar material pedagógico, a próxima aula, corrigir provas. Nós avançamos no padrão de 20 horas os professores, ficavam 4 horas fora da sala de aula, hoje fica 7. Aumentamos em 75% a hora-atividade. O ex-governador entrou na justiça contra isso. E o sindicato, no auge da greve, ergue o ex-governador no ombro. Não sei por quê. Para atender interesse político do sindicato e não os interesses dos professores. Outra situação, como exemplo, o ex-governador vetou a lei que veio da Assembleia, que reconhecia o curso da Visivale. 30 mil professores angustiados, aguardando há 10 anos o reconhecimento deste curso. Pois em 6 meses nós atendemos e conseguimos, articulando com o MEC, o reconhecimento deste curso para 30 mil professores. Daí nós quadruplicamos praticamente o repasse aos prefeitos para cobrir gastos com transporte escolar, criamos a brigada escolar, orientação aos alunos, professores, funcionários das escolas, garantindo a eles segurança. Não tinha sequer extintor de incêndio nas escolas. Compramos 7.500 extintores para as nossas escolas. Merenda escolar, pode perguntar em qualquer escola. A qualidade dos alimentos melhorou em muito. Mas, governador, antes era carne enlatada, alimentos em conserva, hoje são alimentos frescos. Quero lhe perguntar, mas por que o senhor não contou isso, governador? Por que o senhor não Eu resolvi contar, Galo. Me permita, pelo respeito e carinho que eu tenho por você, governador. É verdade. Por que antes... Eu sou muito cobrado por todos. Por que você não disse, povo, a verdade é essa? É verdade. E olha, eu há pouco dizia para uns amigos, encontrei muita gente nessas últimas semanas que vinham me cobrar. Outros, conhecendo já de longa data o meu perfil, o meu comportamento correto, transparente na vida pública, vinham se solidarizar comigo. Falei, olha, então eu vou te dar as informações, tudo que eu estou contando aqui. Eles ficaram boquiabertos. Mas por que você não vai a público contar tudo isso? Outra maldade que espalharam, e valeu a versão e não o fato na sociedade, é que na nossa proposta para o sistema previdenciário do Paraná, nós iríamos meter a mão, foi o termo que usaram, até deputados de oposição, no dinheiro dos velhinhos, nos 8 bilhões de reais para cobrir eventuais furos do governo. O dinheiro dos velhinhos para cobrir furos do governo. Mentira, maldosa, irresponsável dos meus adversários, pois no corpo da lei, do projeto apresentado à Assembleia, para que não pairassem dúvidas, tinha um parágrafo exclusivo, único, que dizia: os recursos da Paraná Previdência, do fundo, são exclusivos para pagamento de benefícios
de inativos, aposentados e pensionistas. Nunca foi a nossa intenção. Ao contrário, eu aprovei no meu governo em 2012 uma lei garantindo o equilíbrio do fundo previdenciário, o equilíbrio atuarial. Só que eu trouxe para o Tesouro, para o fundo financeiro, o aporte de 2 bilhões e 100 milhões de reais por ano. E entrei no limite prudencial, porque eu tirei do fundo previdenciário e trouxe para o fundo financeiro com aporte do Tesouro, 2 bilhões a mais por ano. E o limite prudencial de gastos com servidores, eu entrei na luz amarela, por ter trazido esses servidores que contribuíram para a Previdência, para o Tesouro. Era essa mudança que nós iríamos fazer, nada além disso. Então foi uma maldade extrema o que fizeram comigo e valeu na sociedade a versão e não o fato. Governador, quando no início da greve dos professores, de repente nós notamos que outras categorias se somavam e o número foi aumentando e a coisa tomou assim uma situação assustadora. Foi. A gente nunca viu isso, eu como homem de mídia há 40 anos, de televisão, nunca vi isso, e cresceu e cresceu e cresceu. Não era então só os professores. Não. Aí eu gostaria que o senhor explicasse para a sociedade que arquitetura política foi essa em cima do seu governo. Olha, primeiro deixar claro que todos me conhecem. Até herdei esse estilo do meu pai, tendo o privilégio do aprendizado da boa prática política, do respeito, da tolerância, do equilíbrio emocional, do diálogo que deve sempre estar presente em todos os momentos. Nós sempre tratamos a todos dessa maneira. Então eu respeito as reivindicações das diversas classes ou categorias do funcionalismo. Não tem problema nisso. Manifestações ordeiras, pacíficas, o que não podemos admitir são as arruaças, depredação de patrimônio público, como houve naquelas manifestações de junho do ano passado, se não me falha a memória. Mas os professores são ordeiros. O problema é que foram inflamados numa articulação político-partidária, com outros interesses que não os legítimos avanços da categoria dos professores, que nós nunca deixamos de atender às reivindicações dos professores. Volto a insistir, 60% de aumento salarial em 4 anos. Não tem um telespectador, possivelmente, que nos acompanha, que recebeu este aumento do seu patrão. E nós garantimos aos professores. Agora, houve sim a presença articulada, e eles são muito bons para isso, de interesses do PT, para embaralhar o jogo em função do difícil momento que esse partido atravessa, com denúncias, com petrolão, com mensalão, tudo vindo à tona, a lista do procurador Janot para apuração dos fatos, manifestação de impeachment marcado para 15 de março, popular, né? Não tem partido por trás disso, não tem corrente ideológica, é uma coisa espontânea dos cidadãos brasileiros que querem se manifestar nas ruas, 15 de março. E a ideia de esticar essa greve também é para chegar o mais próximo possível, se não no dia 15 de março, e embaralhar o jogo para confundir a opinião pública. Tanto é que sindicatos aí comandados pelo PT marcaram uma manifestação para sexta-feira, dia 13, né, com a CUT para defender a Petrobras. É o mesmo sindicato que foi às ruas um ano e pouco atrás para defender os mensaleiros do PT que estavam presos. Então é importante a população saber separar as coisas, fazer o seu julgamento do momento político que o país atravessa e o que está por trás de cada uma dessas manifestações e desta greve, que está completando um mês no estado do Paraná, trazendo prejuízos ao nosso estado e, em especial, aos alunos que precisam voltar para a escola. Os pais que estão impacientes por não ver os seus filhos na sala de aula. Governador, antes de fazer uma pergunta em relação a o que pode ser feito para esse tempo que os alunos ficaram fora da aula, o que o secretário de Educação do seu governo vai orientar, teve um momento que eu fiquei muito apreensivo, mostramos imagens, e eu citei um governador do interior de São Paulo, se não me falha a memória, que numa certa ocasião ele colocou a cavalaria, a polícia dele em cima dos professores. No momento daquela turba em cima da Assembleia, eu dizia que eu não estou vendo ordem do governador de botar o povo para fora. Pedi que não houvesse... Que momento foi esse que o senhor deve ter recebido a informação? Eles vão invadir.
Aonde o senhor foi buscar aquele momento para dar decisão que não atacasse e não batesse nos professores? Desde do início, né, da manifestação, da greve e um grande número de pessoas ali na praça, no centro cívico, nas ameaças de invasão da Assembleia, tivemos primeiro a invasão do plenário da Assembleia e depois a outra invasão que proibiu, impossibilitou a votação dos deputados. E eu sempre pedi ao secretário de Segurança Pública que não usasse a força policial com armamentos pesados, com munições, nem que fosse bala de borracha, escudo, cacetete, que acredito que nós poderíamos controlar só com a presença dos policiais, para que ninguém fosse agredido, para que ninguém saísse dali machucado, garantindo, portanto, a integridade física, tanto dos deputados, funcionários da Assembleia, os policiais, mas também dos manifestantes. Como é que o senhor vai orientar agora o seu secretário de Educação a respeito dessa reposição? Vai existir uma ingerência do governo em relação à reposição das aulas, desse tempo de período? Vai haver um acordo? Como é que vai ser agora para o pai, para a família que ele assiste nesse momento? Bom, primeiro que é lei. Os alunos precisam ter uma hora mínima de aulas ao longo do ano. Isso vai ter que ser respeitado. Todas as aulas que não foram dadas serão repostas pelos professores. Então, os alunos terão as aulas. Evidente que em outro momento, criando mais uma dificuldade para as suas famílias. E estamos estudando nesse momento que a greve, há pouco, foi considerada suspensa, lembrando que o Tribunal de Justiça, por 2 ocasiões, determinou a imediata volta às aulas, inclusive com sanções para o sindicato, embora é um sindicato riquíssimo e não teria dificuldades, até alguns membros do sindicato, por algumas vezes, disse que pagariam com facilidade todas as punições impostas pelo Tribunal de Justiça, né? 20 mil, 10 mil reais por hora, por dia, e eles não teriam dificuldades em relação a isso. Mas estamos estudando o desconto do tempo parado em greve dos professores com a greve decretada ilegal. Governador, existe um assunto que o senhor falou o ano passado e nós acompanhamos como povo a dificuldade enorme do repasse financeiro do governo federal para o governo do estado do Paraná. Sim. E o senhor sofreu uma dificuldade enorme naquela ocasião, mas o senhor conseguiu terminar os 4 anos. Não é diferente agora. Continua o PT no governo. A pergunta é, o PT continua com essa rixa em cima do Beto Richa? É lamentável esse tipo de comportamento. E eu dou o meu exemplo para dizer aqui com tranquilidade que sou contra perseguições político-partidárias. Quando isso acontece, por exemplo, no passado, o governo da truculência, da bravata, do desrespeito, que não atendia prefeitos que não fossem alinhados políticos, não mandava recurso aos municípios. Mas cá para nós, Galo, quem paga a conta mais cara desta briga é o povo, em especial a população mais pobre, que não tem culpa se o governador não se dá com o prefeito, se o presidente da República não se dá com o prefeito ou com o governador, quer que o seu problema seja atendido. E dou aqui o exemplo do Paraná, 399 municípios, em todos, um grande volume de investimentos e obras do nosso governo. Eu tive aqui, falar baixinho, o apoio de muitos prefeitos do PT, pela boa relação que o meu governo teve com eles, relação de respeito, republicana, pelo grande volume de obras e investimentos nas suas cidades. E eles não queriam perder esta boa relação, queriam dar continuidade. Então nós temos um grande investimento hoje em todo o Paraná. Não posso, lamentavelmente, dizer o mesmo da relação com o governo federal, que não foi por minha culpa. Eu sou do diálogo e tenho o entendimento que passou a eleição, que é o momento do embate de ideias, do confronto de propostas, nós devemos descer do palanque e cada qual cumprir com a sua obrigação. Nós não fomos eleitos para ficar um brigando com o outro. Nós fomos eleitos para quê? Para trabalhar e defender o interesse da população, não apenas dos que nos elegeram, de todos os cidadãos do nosso estado. E é assim que eu ajo. Recebi um forte bloqueio de recursos federais ao Paraná, que toda a imprensa divulgou. O Paraná é o 5º maior contribuinte em receitas para a União, e ser o último a receber empréstimos, ou o antepenúltimo a receber repasses federais, nós não podemos aceitar. Mas espero que agora isso melhore com a mudança do ocupante, né, da mais poderosa pasta, que é o Ministério da Casa Civil,
e tinha lá, né, uma paranaense que era minha adversária ao governo do Estado e que foi a responsável por bloquear recursos ao Estado do Paraná. Então agora acho que a relação deve melhorar, os petistas também acho que mudaram um pouco aquela postura de arrogância, em função de todas essas denúncias e a cobrança da sociedade por passarmos o Brasil a limpo. Governador, eu quero agradecer a sua presença. Eu sei que o senhor tem muitos compromissos e eu segurei o governador um pouco além daquilo que eu sei que, é rápido governador, não é rápido não. Além do que o governador tinha que conversar com a sociedade, com o povo. Como último governador, na sua consideração final, o senhor acredita no impeachment, nesse movimento popular agora, e a sua consideração final? O impeachment depende de uma série de razões. E eu continuo defendendo que não haja nenhuma interferência partidária. Nós, por exemplo, do PSDB, que fomos contrários à reeleição da presidente, nós apoiamos o Aécio Neves, que por muito pouco não venceu as eleições, então para não parecer uma conotação daqueles que foram derrotados e está surgindo no seio da sociedade, é um movimento puramente popular. E se houver clima nas ruas, o entendimento no Congresso, depende de uma série de fatores. É possível, né? O momento é muito crítico, político no Brasil, essa crise moral, essa crise financeira. Então vamos ver qual vai ser a condução de todo esse episódio. Governador, eu acredito no seu trabalho. Obrigado, eu acredito na sua pessoa, acredito no seu governo. Eu espero que o senhor consiga apoio para resolver todas as questões, começa dos professores que o senhor está resolvendo, e outras que poderão surgir. Muito obrigado, agradeço a confiança, Galo. Muito obrigado. Obrigado. Esse é o governador Beto Richa conversando aqui com o Tribuna da Massa. Um instantinho só, por favor. O governador pode sair por ali, governador, por gentileza?